Prosperidade não se resume a apenas ganhar mais. Eu sei que agora vocês podem estar pensando, como assim, Rita? Se tudo que eu preciso nesse momento é de dinheiro. E eu vou nesse vídeo aprofundar com vocês, principalmente as mulheres, sobre o tema prosperidade, sobre dinheiro. Então vamos lá. Prazer, eu sou Rita Rodrigues e nesse vídeo a gente vai conversar sobre feminilidade, sobre a prosperidade que é da mulher, que é singular da mulher. Muito bem. Durante muito tempo na minha vida, grande parte, inclusive, eu fiz tudo aquilo que se diria socialmente possível para ter ascensão financeira, para ter liberdade financeira, para ter mais dinheiro. E isso aconteceu na minha vida. Isso é um fato. O que que acontece? Eu prosperei dentro do cenário esperado e desejado socialmente. Frequentei a escola, completei o meu segundo grau, meu ensino médio, certo? Fui para a faculdade. Antes disso, eu me relacionei e casei, mesmo casada. Fizemos faculdade, os dois, inclusive, como casal. Fiz pós-graduações, duas pós-graduações. E mesmo assim, com o salário aumentado por conta da graduação e das pós-graduações, trabalhei durante 9 anos na formação acadêmica, na qual eu me formei como professora, pedagoga. Tive o meu salário 4 vezes multiplicado pelo primeiro salário que eu tive, certo? Salário como professora. Então, assim, o que eu quero colocar para vocês é que a questão financeira, se vocês, mulheres, se nós observarmos a questão financeira, veremos e chegaremos à conclusão de que, de fato, o dinheiro, ou mais dinheiro, não é somente o que vai fazer a diferença e o que vai trazer sentido à minha vida. O dinheiro é uma parte da equação e ele não vai ser eliminado. O dinheiro é essencial na, na dimensão que nós vivemos, né? Na terceira dimensão, no mundo material, na sociedade em que estamos, o dinheiro é essencial, é a nossa moeda de troca. Com relação a isso, tudo certo. O que eu estou falando é do sentimento de realização, que pode vir sim através de mais ganhos financeiros, mas não toda vez, principalmente quando estamos falando de mulher, da mulher, daquilo que realmente faz sentido para nós. E o que faz sentido para nós mulheres é muito mais do que a carreira acadêmica, é muito mais do que um casamento bem estruturado, do que uma família de margarina, por assim dizer, né, de propaganda, aquela família perfeita, certo? Para nós mulheres, a realização pessoal, o sentimento de preenchimento, o sentimento de satisfação, o sentimento de realização, ele vai muito além disso. E é por isso, eu acredito, dentro da minha experiência pessoal, dentro daquilo que eu estudo, daquilo que eu leio, daquilo que eu observo, se você, né, abrir os noticiários, mesmo as redes sociais, você verá umas coisas tão contraditórias com relação a isso. Por quê? Eu vou entrar num ponto aqui, vou abrir um entre aspas com relação a isso, porque não é o foco do vídeo. Mas se a gente observar o índice de feminicídio que está alarmante com relação às mulheres, tendo envolvido as mulheres, que é difícil não ter alguma mulher que tenha perdido uma amiga, ou mesmo uma familiar, ou uma conhecida, e vocês sabem do que eu estou falando. Então, o que que acontece? Ao observar alguns noticiários, porque hoje eu também já entro bem pouco com relação a isso, o que eu observo, por vezes, não são mulheres que estão em uma situação
financeira de dependência. Vocês conseguem entender isso? Aconteceu o caso que ficou bem conhecido de um casal que os dois trabalham na questão da segurança, certo? São componentes da segurança. E ele, né, cometeu o crime contra ela. O que acontece? Não havia uma dependência financeira, certo? Mas havia um casamento, uma relação tóxica. E eu não falo somente de relação íntima, né? Relação de homem e mulher, relacionamentos, né? Mas eu falo dos relacionamentos no geral. Por exemplo, quantas mulheres se mantêm em um trabalho, em uma situação de degradação, em uma situação de humilhação, em alguns lugares que não são no relacionamento, basicamente? Por quê? Porque existe uma dependência que vai além da questão financeira. Existe uma dependência, né, na questão emocional, na questão psicológica. E isso se reflete no cenário atual que a gente vê. Tantas mulheres, né, vivendo situações desagradáveis, situações desumanas. Volta lá no começo. Prosperidade não é somente ganhar mais dinheiro. O dinheiro é como uma cenourinha, às vezes. Se você se coloca numa posição, mulher, de viver apenas pela questão financeira, exclusivamente, eu estou falando, exclusivamente, na minha vida somente o que importa é o dinheiro, certo? O que acontece? Você estabeleceu uma codependência com relação a isso. Aí você se mantém em relações, você se mantém em situações, você se mantém presa a questões, por exemplo, as suas escolhas vão ser definidas por isso. Até um curso que você vai escolher pelo que vai te trazer mais dinheiro. Então você já está predeterminando e eliminando possibilidades da sua vida quando você coloca o dinheiro acima de tudo. Entendam? Conseguiram entender aí a mensagem, a questão? E principalmente nós mulheres, sabe por quê? Porque para nós o dinheiro deveria ser muito mais fluido, muito mais fluxo. A prosperidade é natural. A prosperidade é natural. E para nós, mais ainda. Mais ainda. Imagina levando para um lado mais espiritual do sentido de ser mulher, certo? E o que nos afeta hoje, que eu vejo assim muito, essa questão que eu trouxe de tantas mulheres em relacionamentos abusivos, tóxicos, que permanecem pela questão financeira, porque se elas realmente ganhassem mais, talvez elas saíssem disso, mas em alguns casos não, em alguns casos a gente vê que há uma independência financeira, então a dependência naquele relacionamento, ela vem de outro lugar. A prosperidade, a abrir, expandir, quando a gente fala de prosperidade, não é somente dinheiro, dinheiro é uma peça, é uma chave, é uma parte dessa equação muito importante, mas não a única. A prosperidade ela é muito maior. Por isso, a sensação de vazio que talvez você possa sentir. Você olha para você e pensa assim, mas eu estudei, eu me formei, eu trabalho, eu sou uma mulher trabalhadora, eu sou uma mulher corajosa, eu sou uma mulher independente. Muitas sustentam o seu lar sozinhas, ou mesmo com o companheiro, também prezam pela sua independência financeira, por estarem ativas no mercado de trabalho, mas sentem uma não realização e por vezes se sentem culpadas por se sentem ingratas por estarem sentindo essa sensação de deslocamento. E se comentar com alguém, as pessoas tendem a falar e a jogar na nossa cara, né? Mas você trabalha, mas você tem um marido tal. Mas você, nossa, os seus filhos, nossa, mas você é bonita. Sim, mas eu continuo sentindo algo estranho. Algo não está 100%. E o que é isso, né?
que é essa sensação, que pode ser caracterizada como um vazio. Você está numa situação bem melhor que muitas pessoas, mas você não se sente completa ainda. E essa situação eu senti durante um tempo na minha vida. Quando eu falo dos acordos sociais, a sociedade nos tem e nos coloca acordos sociais e você vai cumprindo, e eu fui cumprindo, e chegou em um momento que a profissão não preenchia. E é muito ilógico você falar com as pessoas sobre isso. As pessoas não compreendem. Ah, mas você tem um salário X. Aí vem a questão do dinheiro. Prosperidade não é somente ganhar mais. Ah, mas você é formada, você vai deixar o seu trabalho, você vai trocar de profissão, você vai fazer o quê? Você enlouqueceu? Quantas vezes, né? Você enlouqueceu? Você vai, nossa, você vai passar fome. Então, às vezes, se você sente isso e você for comentar com alguém, essa pessoa vai falar tantas coisas para você nesse sentido que você vai desistir e vai apagar. Apagar. Porque esse vazio, esse incômodo, ele é como uma luzinha que está se acendendo para você olhar a vida de outra maneira, para você olhar a vida por outra perspectiva. E as mulheres são muito chamadas a isso, a olhar a vida de outra perspectiva, a ver que a vida não é somente a correria, a aceleração, correr atrás do próximo, né? Correr atrás do próximo. Então, assim, do próximo desafio, do próximo título, do próximo degrau, entende? Que o desacelerar, que o ter um sentido mais profundo naquilo que eu faço, é algo tão feminino, é algo tão que as mulheres, todas nós sentimos a intuição, todas nós sentimos a intuição durante a nossa vida. Mas a correria vai abafando essas vozes que estão falando com a gente que tem algo errado e que tá tudo bem. Você está sentindo isso agora, tá tudo bem. Apenas pare e ouça, dá voz à emoção. Eu não estou 100%, eu não estou me sentindo bem. O que eu posso estar fazendo por mim mesma? O que eu posso estar fazendo por mim mesma? É isso que eu quero deixar nesse vídeo. A prosperidade não é somente ganhar mais dinheiro, principalmente para nós mulheres. Se você achou este vídeo neste momento, se você se conectou com este vídeo, se o que foi falado aqui faz sentido para você, eu vou deixar no primeiro comentário fixado um material que foi criado a partir da experiência, a partir de sentir e de ouvir tantas mulheres que também passam por essa sensação de desconexão, de vazio e que sentem que precisam desacelerar. O material é a Jornada da Reconexão Feminina. É um e-book com 6 áudios que o acompanham para que durante 21 dias você possa se permitir escutar e dar voz a esse sentimento, para que depois desses 21 dias você possa olhar com mais clareza para a sua realidade, para a sua vida, e voltar a se sentir realizada naquilo que você faz. Vai ficar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo também. Então, até o próximo vídeo.